Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre a saúde mental, que é um assunto importantíssimo, né? Essa geração tem sofrido tanto com esse problema e a gente precisa ter essa saúde mental. Para falar com a gente sobre esse tema tão relevante nos nossos tempos, né? Eu estou aqui com a doutora Laísa Adrian, a psicóloga e apresentadora também, esposa do pastor Davi Santos, que está com a gente aqui. Ô, Laísa, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada, pastora Ednilson, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que esse programa vai esclarecer bastante aí esse conflito entre saúde mental, religião. Será que é falta de Deus? Será que não? E eu tenho certeza que vai abençoar e edificar também a sua vida. Bom, eu já estou aqui, desde que eu vi o tema, eu vi as perguntas, eu falei, e vi que a Laísa está com a gente, o pastor Davi, o marido dela, eu falei, caramba, esse programa vai arrebentar, eu quero aprender, não quero nem falar nada, eu quero só ouvir. Bom, esse programa vai ser demais, tá? E também, como eu falei já, né, tá aqui o nosso amigo, o pastor Davi Santos, que tem feito um ótimo trabalho aqui na Taquara do Merck, né? E também é esposo da doutora Laísa. Pastor, muito bem-vindo. Obrigado, pastor Ednilson, pela oportunidade. E eu tenho certeza também que vai ser assim, um tema muito esclarecedor para nos ajudar, né, a entendermos, porque nós somos feitos assim. Deus nos deu um corpo, nos deu uma alma para cuidarmos e somos um espírito, né? Sim. Essa é a realidade, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Perfeito, pastor. Olha, nós vamos a uma matéria sobre o assunto. Antes de eu começar aqui a conversar com o casal, primeiro a gente vai a essa matéria. Vamos lá, roda aí. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019, cerca de 970 milhões de pessoas conviviam com problemas de saúde mental. As principais patologias que afetam o bem-estar mental dos indivíduos são a depressão e a ansiedade. A saúde mental pode ser definida como bem-estar psicológico e físico, que permite que as pessoas lidem com os problemas do dia a dia. Uma pesquisa realizada pela empresa Ipsos revelou que o Brasil é o quarto país em que o estresse mais atrapalha a rotina. Você vê que o nosso país está num ranking ali, eu entendo que preocupante. Bom, deixa eu trazer a primeira pergunta para vocês. Qual a importância de falar sobre saúde mental na igreja? Essa eu até acho que eu responderia. Essa. As outras não. Mas essa eu acho que eu responderia. Mas eu vou começar com a doutora. Qual a importância, doutora, de falar sobre isso dentro das igrejas? Então, pastor, porque é um assunto delicado, ainda não é muito aceito por pessoas dentro da igreja. E quando eu digo pessoas, eu digo tanto membros quanto obreiros e até mesmo pastores. Tem pastor que fala que tratamento de saúde mental é balela. E é sempre aquela famosa frase, isso é falta de Deus. E não é falta de Deus, né? As doenças mentais, os transtornos mentais, eles são reais. Antigamente, se falava que o ser humano ele era biopsicossocial. E hoje a ciência entende o ser humano como biopsicossocial espiritual. Então, até mesmo a ciência já considera que o lado espiritual da pessoa é relevante, que ele precisa ser trabalhado, né? A fé, a crença, uma pessoa, por exemplo, quando ela está com câncer, se ela acredita que ela vai ser curada, se ela tem a fé e acredita que ela vai ser curada, o tratamento dela tem muito mais chance de ser bem sucedido, né? A gente até vê alguns casos, alguns médicos, né, que usam esse método, né, de levar alegria, de cantar, de louvar, de trazer alguma coisa que levanta o espírito, né, da pessoa, né, a alma da pessoa, digamos assim. A Bíblia chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, né, pastor? Sim. Exatamente. Então, assim, então a senhora vê isso como algo a ser quebrado, né? No meio das igrejas, um tabu para ser quebrado. Tem que ser quebrado, Sim. né? Hoje nas igrejas, graças a Deus, tem muita gente que fala assim, eu estou sofrendo com depressão, eu sei que eu tenho que vir aqui na igreja, não sei, na sexta-feira, porque é dia de cura e libertação, Sim. mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso de um médico. A Bíblia mesmo fala que os médicos são para os doentes e não para os sãos. Sim. Então, assim, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista também são para os doentes e não para os sãos. Não dá para demonizar, né? Não tem como demonizar tudo. Pastor Davi, assim, dia desses atrás, um irmão da igreja não estava bem,
né? E parecia uma situação neurológica mesmo. Eu até orei por ele e tudo, mas eu percebi que tinha algo a mais. E eu vi alguns obreiros, alguns membros, falando, pô, isso é demônio, isso é demônio. E eu percebi que não era. Pode ser uma influência, tudo bem, Jesus falou que o demônio, o diabo é o causador de todos os males. Sim. Então não é que ele não esteja por trás daquilo. Mas, como a doutora está falando, tem casos que você percebe que tem que correr com a pessoa para o hospital. Você ora, faz a sua parte e manda correr para o hospital. E tem que não dá para demonizar tudo, né? Senão, assim, a gente começa a insistir numa situação que a pessoa precisa de um tratamento e ela vai piorando, e a gente acha até que a gente está sem poder, sem unção, que o pastor está fraco, que a gente não está orando muito. Mas, de repente, são situações que precisa buscar esse refúgio também, né? Exatamente, pastor Ednilson. Existem situações que são pequenos toques que a gente tem que dar para a pessoa, né? É um estresse muito grande, é um nível de ansiedade muito grande. Lógico, como o senhor falou, eu até trouxe para a igreja recentemente que toda a luta física, né? Tudo aquilo que estoura na saúde, no lado físico, tem também um lado espiritual. Mas a gente não pode espiritualizar tudo. Às vezes é uma conversa, né? Às vezes é um toque que você tem que dar para a pessoa, que ela tem que cuidar um pouquinho a mais de certas áreas da vida dela. Sim. E ali ela vai ser liberta, né? Sim, eu costumo brincar na igreja, assim, eu falo assim, poxa, a gente até ora para você ser curado. Você está com problema de angioplastia, de coração, de veia entupida, e a gente até ora para você ficar curado. Mas você sai daqui e vai direto para a churrascaria se encher de picanha, se encher de gordura. Aí não dá. Não dá, irmão. Aí não adianta você orar, eu estou perdendo meu tempo, você tem que se cuidar. Exato. A gente precisa orientar as pessoas. Eu acho que nós, pastores, temos essa obrigação, né? E a questão é que essas outras doenças, por exemplo, uma pressão alta, a pessoa passa mal ali real, sente mesmo aquele sintoma físico, um diabetes, tem aquele negócio, tem que ficar ali com o controle na insulina. E uma depressão? Como é que mostra a tristeza? Então, acho que o fato de ser meio abstrato e não ter uma coisa tão concreta para se ver e tudo mais, faz com que as pessoas acabem desmerecendo aquele sofrimento e até mesmo abrindo mão de um tratamento que seria necessário. Até penso eu, né, que uma pessoa bem tratada nessa área facilita a nossa vida, né? Sim, com certeza. Eu já tentei levar a palavra e orar para uma pessoa que eu no final pensei assim, Deus... Eu senti que Deus estava me mostrando. Falei, pô, essa pessoa precisa ser tratada primeiro, para depois eu trazer essa parte aqui. Aí alguns vão falar assim, pô, o pastor está com falta de fé, o pastor está fraco, está derrotado. Não é, irmão. Eu vi que o caso ali, ela tinha que resolver essa situação pela ciência primeiro, mentalmente primeiro, para depois eu poder... Porque não entrava nada que eu pregava. A pessoa estava com a cabeça realmente, já estava surtada mesmo, né? Então, complica um pouco. E a gente pode até falar, pastor Ednilson, que esse é um dos trabalhos nossos, do pastor. O pastor, ele vai orientar, né? Ele vai dar conselhos, não apenas espirituais, mas até mesmo para a vida, né? Que vai auxiliar na vida da pessoa. É como o senhor falou na abertura, nós somos um espírito, moramos no corpo e temos uma alma. Então, tem que aprender a tratar dos três. Exatamente. Não é? Bom, muito bom, já começamos bem. Como podemos educar os membros da igreja sobre sinais e sintomas de problemas de saúde mental? Acho até que a gente já falou um pouquinho aqui nessa abertura, né? Sim. Tem palestras que são feitas dentro da igreja, né? Às vezes, os pastores, até mesmo nas pregações, vão puxando um pouco isso. Por exemplo, questão de depressão. Todo mundo acha que depressão é só uma tristeza, mas não é. Se uma pessoa que está sofrendo com depressão, ela fizer um exame de sangue, tem muitas vitaminas ali que estão tudo descompensadas. E precisa ser ajustado com medicação. Aí não é só coisa mental, né? Não, tem a parte biológica também. Aí é outro tema polêmico, medicação, que tem muita gente que não aceita a medicação. Ah, não, vou fazer só terapia. Só terapia não vai adiantar. Porque é físico, é biológico. Precisa, tem que ter ali o auxílio da medicação. Equilibrar, né? Tem que equilibrar também. Sim. E nunca deixando se esquecer da parte espiritual. Tem que estar na igreja, tem que estar orando, tem que estar se dedicando, tem que estar jejuando. Existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tudo isso é muito importante. Então, uma coisa não invalida a outra. Não. Falando de equilíbrio, né, pastor? Eu me lembro do que Paulo falou para o Timóteo. Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sim. Tem até versões da Bíblia Sagrada que diz que Deus nos deu
mente sadia. Sim. Para a pessoa ter uma mente sadia, uma mente equilibrada, que ela encontre aquele ponto de equilíbrio, né? Em todas as áreas da vida dela, corpo, como a gente falou, alma e espírito. É aí que eu digo, tem situações, acho que o pastor tem que ter uma noção, e tem situações que o pastor vai precisar entender que aquela pessoa precisa ser tratada realmente, para poder, então, ela entender a parte espiritual, a parte da palavra, como... que não entra nada, você prega e a pessoa, ela não consegue guardar nada, ela não consegue ter a revelação para a vida dela, ela está tão surtada, com a cabeça, com a mente tão dominada, né? Distraída. Distraída mesmo até, e é muito séria a situação. Eu já vi casos seríssimos, né, desse tipo assim. Eu lembro em Niterói que eu tomei um tapa na cara. Aí, Literalmente. assim, literalmente, né? Eu apanhei mesmo, literalmente. Mas era uma senhora, ela estava surtada, né? E depois que ela acalmou, melhorou, até orei, na semana seguinte ela estava bem e ela foi liberta. Ela foi liberta pela oração que eu fiz ali. Mas eu percebi que não adiantava ficar discutindo e gritando e orando e gritando. Tive que parar, tive que acalmar, tive que conversar, tive que perceber a melhora dela. Quando ela se soltou, aí eu fui orar. Aí realmente manifestou, a gente expulsou e ela foi liberta. Tem os dois lados, não dá para negligenciar nenhum nem outro. Né? Sim, e isso até mesmo questões dentro da igreja com os pastores, da mesma forma que não tem como atender assim, uma pessoa que está surtada, porque não é questão de demônio, mas questão de transtorno mental. Tem muita gente que, às vezes, parentes de pacientes que me ligam e falam, olha, fulano está surtado. E eu falo, não é comigo agora. Vai para emergência psiquiátrica, depois que for medicado, depois que estiver estabilizado, aí o psicólogo entra. Não adianta. Então, a mesma coisa são os pastores da igreja. Se a pessoa estiver realmente surtada, não sendo o caso de possessão demoníaca, né? Exatamente. E aí, depois que estiver já estabilizado, aí sim vem com uma oração, vem com uma palavra, senão não adianta. Não adianta nada. Entendi. Que coisa séria, né? Muito sério. E assim, a gente fica até meio melindroso para falar de um assunto. Não sei se quanto a você, pastor, mas eu fico até meio melindroso, porque as pessoas julgam muito, né? Eu acostumei, pastor. Acostumou, né? Acho que vai falando tanto na cabeça, já acostumei. Não, assim, porque as pessoas julgam a gente, né? Porque se eu falo assim, ó, não, primeiro trata, depois traz que eu vou dar a palavra, eu vou orar e Deus vai abençoar. Ih, esse pastor tá fraco. Ih, esse pastor tá derrotado. Ih, esse pastor não tem nada a ver. Ele tá mandando a pessoa ir pro médico primeiro, para depois... Não, a gente vai orar, a gente vai dar a palavra, mas tem situações que se você não correr para o hospital, você pode perder aquela vida. Porque você achava que era demônio e a pessoa estava tendo um infarto de verdade ali. E você estava expulsando o demônio em vez de orar para ser curado, para melhorar o infarto. E um dia desse atrás, um senhor, enquanto eu orava, ele se enrijeceu todo. Era um senhor já, 70 e poucos anos. Se enrijeceu todo, ficou todo duro na cadeira. Aí eu desci, fui lá, expulsei o demônio e tudo, repreendi o mal e ele voltou. Beleza? Então o mal saiu, tá? Mas quando o mal sai, eu sinto que ele fica ofegante. Aí eu chamei o obreiro e falei assim, ó, eu vou continuar orando, mas você pega ele e leva ele para o hospital. Esse homem pode estar dando um infarto aqui. Eu já orei, ele voltou, ele estava todo endurecido já e ele volta. Depois que eu orei, entendeu? Eu entendo que se eu não tivesse orado ali, ele teria até morrido. Sim. Eu entendo que teria tido infarto, realmente teria morrido. E aí ele volta, mas ele volta ainda cansado, né? E eu falei, agora é com o hospital, leva para o hospital lá. Enquanto eu continuo aqui a reunião. Aí colocaram ele no carro e levaram ele para o hospital. Depois, uma hora depois, ele voltou lá na igreja, apertou minha mão, veio agradecer. Falou, pastor, tá tudo bem, tô indo para casa. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Uma certa noção, né? Um bom senso, né? Um bom senso. É a mesma Essa coisa é a palavra com boa. pessoas que estão em crise de ansiedade. Poxa. A crise de ansiedade, ela se assemelha muito a um infarto. Sim. A pessoa treme, a pessoa sente Aperto dor, no aquele peito. aperto no peito, aquela pontada no coração. Aí você vai pagar para ver se realmente é uma crise de ansiedade ou se é um infarto. É melhor ir para o hospital. Melhor ir para o hospital. É melhor ir para o hospital. Caramba, hein? Como podemos equilibrar a crença na cura divina com a busca por tratamento médico e psicológico? Eita, a gente está falando disso desde que começou, né? Praticamente, né? Praticamente. Os médicos são para os doentes. Vou pedir não a senhora só para dar uma pincelada, então, para a gente poder chamar o comercial. É isso aí. Esse programa tem sido de grande importância, saber equilibrar o que é a religião, o que é a busca a Deus e quando tem que buscar aí a ajuda médica, né? É sempre um equilíbrio, tudo colocado sempre na balança. A gente não despreza de forma alguma a presença de Deus na nossa vida, mas a gente precisa também recorrer à ajuda médica e estando ali
unindo um ao outro, com certeza a vitória é certa e eu tenho certeza que a cura chega completamente. Graças a Deus. Nós vamos ao intervalo aqui no Conexão, hoje falando de saúde mental. É rapidinho, não saia daí. Voltamos já. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando sobre saúde mental. Eu estou aqui com a doutora Laísa Adrian, que é psicóloga, também apresentadora de um dos nossos... Qual o programa que a senhora apresenta? O Psicologia e Propósito, que entra tinha que ser, né? Na questão da psicologia e o propósito que tem por trás de tudo ali que a gente trata desse programa. Sempre Deus está por trás de tudo também. Sempre Deus está por trás do programa. Combinando aí, eu até tô com a mensagem para pregar sobre isso aí. A gente faz planos, né? Uhum. E não é errado fazer plano, né, pastor? Porque nós somos cabeças pensantes, e Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer planos. Mas quando a gente tira Deus da equação, eu estou com uma mensagem muito forte sobre isso aí. Pode ser até o plano exato, mas é frustrado, sai frustrado. Exatamente. Coisa linda. E também aqui, já falei que o pastor Davi Santos, que por acaso, por exemplo, por acaso, né, irmão? Por acaso, é esposo da doutora Laísa. Né, pastor? Antes da gente casar, pastor, é engraçado. A gente já estava noivo e eu fui numa consulta com um alergista. E aí ele falou assim, ele já me atendia desde criança. E ele perguntou para mim assim, vai casar? Eu falei, vou, doutor, acho que essa é a última consulta que eu venho e tal, vou casar e tal. Aí ele, e o noivo faz o quê? Eu falei, o noivo é pastor. Aí ele, você se formou? Eu falei, me formei. Em quê? Sou psicóloga. Aí ele estava anotando assim, ele levantou a cabeça e ele, vocês dois conseguem salvar o mundo. Pastor e psicólogo. O pastor e psicólogo. Super-homem, Mulher Maravilha. Já pensou? Já pensou? Bom, eu quero chamar agora, glória a Deus, o quadro abre aspas. Vamos lá. Abre aspas de hoje. Mais de 470 mil pessoas tiraram licença por problema de saúde mental em 2024. Olha que coisa séria, vamos lá. O número de trabalhadores brasileiros afastados por transtornos mentais atingiu um recorde histórico em 2024, com 472.328 licenças concedidas, segundo dados do Ministério da Previdência Social. O número representa um aumento de mais de 400% desde o auge da pandemia de Covid-19 em 2020. Na época, foram registrados 91.607 afastamentos por questões ligadas diretamente à saúde mental. A maioria das licenças foram causadas por transtorno de ansiedade, 141.414. Episódios depressivos, 113.604. Transtorno depressivo recorrente, 52.627. E transtorno afetivo bipolar, 51.314. Casos ligados ao uso de drogas, álcool, reações a estresse grave, esquizofrenia e transtorno de personalidade também figuram na lista. Comparado a 2014, os afastamentos por ansiedade aumentaram mais de 400% e os por episódios depressivos quase dobraram. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, a maior taxa da América Latina. A fonte é o www.brasilparalelo.com.br. Que é isso, irmãos? Muita gente, pastor. Um número muito alto. Isso Meu porque ainda Deus não do tem céu. nessa lista aí, 2024, que é isso aí, burnout. É um termo recente, Sim. né? Mas ano passado mesmo ele foi colocado no CID. Antes ele era só tido como doença, transtorno mental, então ele estava só no DSM, mas agora ele foi inserido no CID e ele configura doença de trabalho. Caramba. Então, o número também de pessoas que sofrem de burnout e têm sido afastadas do trabalho também está muito grande. Coisa séria, irmãos. Muito séria. Burnout, essa palavra em inglês, né? Ela tem aquele significado de um apagão,
né? A pessoa ela tem um apagão, assim. Ela não sabe, ela não lembra assim de muita coisa. Ela pode explicar melhor, mas com as minhas palavras, né? O burnout é um esgotamento físico e algumas vezes mental e algumas vezes físico também. Físico. Por conta de excesso de trabalho, não consegue lidar com questões de trabalho. Tem gente que aproveita disso, não tem não? Aí vem a visão do profissional para ver se a pessoa está tentando tirar proveito daquilo, né? Ou não. É, porque existe, né? O verdadeiro, o tal do 7-1, né? O tal do 7-1. Meu pai. Mas isso aqui é muito sério, gente. Sim. É muito sério. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Eu trato muita gente, o senhor também, Sim, a irmã também, né? A gente trata mais na igreja, a irmã também trata na igreja, no final das contas, né? E a gente vê que as pessoas misturam muito ansiedade com depressão. Sim. E a pessoa fala, pastor, ora por mim, estou com depressão. Aí eu vou conversando com a pessoa, irmão, vamos lá, eu vou orar. Mas a senhora não está depressiva. Não, pastor, eu estou muito mal. Assim, não, a senhora está ansiosa. Só está com problema com seu filho, aí é um problema com o filho, a pessoa está agitada, ansiosa, e ela mistura ansiedade com depressão. Sim. Né? Teria, sim, em poucas palavras, doutora, para o pessoal de casa, né? Para entender uma diferença clara entre ansiedade e depressão? Eu vou jogar para você, vou ver se você aprendeu. Vamos ver se eu lembro. Esse é o problema. Igreja, agora te pegou, pastor. A depressão... A depressão, ela é um excesso de... Excesso de passado. Isso. Né? E a ansiedade é quando a pessoa está com excesso, está com futuro. medo do futuro. É o que pode isso. acontecer. É uma preocupação, assim, muito grande. Então, quando você está pensando muito no amanhã, né? No nosso caso, pastor, será que eu vou ser trocado? Será que eu vou sair dessa igreja? O pastor ligou para mim esses dias e manda aqui. Escuta essa, pastor. O pastor ligou para mim esses dias. O pastor Maico. Sim, senhor. Nosso líder do estado. E ligou, preciso falar com o senhor. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, né? Aí eu falei, pastor, o que é? Silêncio. Aí passou 20 minutos de novo. Silêncio. E eu liguei de novo. Silêncio. Aí eu liguei. Ninguém atendeu. Aí eu fui pro quarto. Aí começa, né? Aí é isso, no caso, a ansiedade, né? Que você fica pensando, o que está acontecendo, né? Sim. O que está acontecendo? E ele não me atendeu a tarde toda, irmão. Aí no finalzinho da tarde ele me atendeu, falou, pastor, desculpa aí, eu estava aqui em reunião, tudo, mas é só isso assim. Era uma coisa assim simples. Qual campanha o senhor está fazendo? Ufa! Simples, irmão, simples. Aí eu falei, coração desacelerou. Então, a ansiedade seria isso, né? É o excesso do futuro, aquela preocupação. E não é um futuro. Pode ser um futuro logo ali, né? Sim, exatamente. Como esse caso que eu falei, né? Eu sempre falo que ansiedade todo mundo tem. Os seres humanos, eles são feitos de sentimentos e emoções. E ter ansiedade é uma coisa normal. Estou com frio na barriga, vou fazer uma prova amanhã. É normal. Mas ter esses sentimentos de uma forma exacerbada, isso é o que vai trazer o prejuízo para a saúde mental. Né? E se a gente for parar assim, né? o tempo inteiro, todo, preocupado, o que vai acontecer? Mas daqui a pouco. Mas quando eu sair ali... Sim. E a depressão? Porque aconteceu. Não adianta chorar pelo leite derramado. A gente tem que tentar controlar, e que a gente não consegue, mas tentar tomar conta do presente. E aí o espiritual entra muito forte nisso, né? E se a gente for parar para ver a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre as coisas passadas? Deixai as coisas passadas. Não considerai as coisas passadas. E o que a Bíblia fala sobre as coisas da frente? Não vos preocupei com o que hei de comer, de vestir. De beber. Se preocupa com agora, já basta cada dia o seu mal. Então, assim, eu gosto muito e eu acho que 95% dos meus pacientes são cristãos. E eu adoro isso, porque as pessoas conseguem entender a relação que tem a nossa vida com a palavra de Deus. Tudo está ali falando. O que a Bíblia fala sobre depressão? Você não tem que considerar o que já passou. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Você não tem que se preocupar com o que você vai vestir, o que você vai comer, o que vai acontecer. Já basta cada dia seu mal, então preocupa, foca aqui com o presente e aí você vai conseguindo levar a sua vida. Por isso a importância da igreja, né? Tem que. Importante a pessoa estar ali, ouvindo a palavra, a revelação, recebendo oração, porque já é provado também pela ciência o quanto a oração faz bem para o cérebro, né? Eu até separei um exemplo, pastor, que eu vi uma vez na internet, uma psicóloga falando, cristã, né? E ela falava da importância da oração, porque quando a pessoa está orando,
ela vai liberar ali, deixa eu usar uma palavra assim mais científica, né? Ela vai liberar ali neurotransmissores. Eu até anotei aqui para falar, ó, ela libera neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Ela vai se sentir bem, sabe? Ela vai ficando mais calma, o cognitivo mais fica melhor. Automaticamente, hormônios da felicidade são liberados. Por conta de uma oração. Então, pensando aqui nesse tema, pastor, eu fiquei analisando que não tem como a fé não estar aliada à ciência, a ciência não está aliada à fé, porque Deus é a própria ciência. Deus é a própria sabedoria. O Salmo 103, ele diz que Deus conhece a nossa estrutura, não é? Sabe que somos Sabe pó. que somos pó. Mas aí você fala dos Salmos, Velho Testamento. Aí Jesus veio, eu tenho pregado muito sobre estrutura, né? Então, Jesus vem e quando você conhece Jesus, ele te dá uma estrutura que já não é mais pó. Né? Por isso que ele fala, você esqueça das coisas que ficaram para trás, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, assim, você vê que Jesus te dá uma nova estrutura. Mas no passado era pó. Né? E ele conhece a nossa estrutura, a nossa fraca estrutura. Então, a Bíblia tem tudo para você. Você procure uma igreja, não é brincadeira, é coisa séria. E você vai aprender a se equilibrar, vai aprender a orar, vai aprender a buscar. Não pense que oração é só pedir, como algumas pessoas fazem. Não. Essa oração que vai te equilibrar é uma oração de adoração, onde você reconhece Deus na sua vida e coloca Deus de volta no lugar que Ele merece estar. Nesse tipo de adoração, pode ter certeza que você vai ficar com a mente boa. E o corpo vai agradecer também. É isso. Né? É isso. Mais ou menos isso? Exato, pastor. E Arrebentei. Fala a verdade. Não, brincadeira, vai. Não, sem mais palavras. Tá certo. Então vamos lá. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Quer falar? Quer ler aí? Tá separado? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. O missionário, ele ensina, né? O nosso missionário, que súplicas são aquelas pequenas orações que você faz diante, a Deus no dia, né? E com ação de graças, né? Aquela pessoa que consegue ser grata. Eu falava isso recentemente na igreja, toda pessoa que é muito reclamão, não prospera. Aí a coisa piora. Falta gratidão, né? Falta gratidão. Então, devemos apresentar a Deus os nossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente, estamos falando sobre a mente, e a mente de vocês. Então, a pessoa que quer ter uma mente equilibrada, sadia, né? Ela quer ser uma pessoa mais concentrada, vai para a oração. Você vai ficar mais atento, porque a oração ela nos ensina a sermos mais sensíveis à voz de Deus, né? Sim. Além de afetar cientificamente o cérebro, né? Liberando, como você falou, serotonina. Neurotransmissores do bem-estar. Neurotransmissores do bem-estar. O que é isso? Exato. Você está na profissão errada, amigo. Tem que... Arrebentei nessa palavra. Arrebentou agora. Arrebentou. Só tá dando a gente. Ei. Tá todo mundo arrebentando aqui. O programa está arrebentando hoje, Fran. O programa está demais, está completamente conectado, né? Ciência, Bíblia, pastor, doutora, glória a Deus. Na corrigida, fala assim, e os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente sabe sentimento, tá falando de emoção, de mente, né? Mas é em Cristo. Né? Aqui tem esse detalhe de falar que é em Cristo. Então, assim, eu repito, a importância da igreja na vida do ser humano, que infelizmente muita gente tem desprezado. Sim. Né? Sim. A pessoa tem visto a igreja, até alguns cristãos mesmo, o que entristece, né? Alguns cristãos mesmo estão caindo no erro de achar que a igreja é supérflua. Que a igreja, ela não tem um ponto, não é um ponto tão importante. Até a igreja onde eu estou, a igreja onde eu estou, bom, eu posso me reunir em qualquer lugar, aqui eu não preciso ter uma igreja, mas se eu não tenho uma igreja, automaticamente eu não tenho um pastor. Eu não tenho um Moisés, eu não tenho um Josué, não tenho um Abraão, né? E aí, como é que fica? Uma igreja, né, pastor, uma igreja não é um templo. Uma igreja é uma reunião de pessoas. Um conjunto de adoradores, né? Exato. Quando nós estamos ali em uma reunião de pessoas, em um conjunto de adoradores, você vai se relacionar, né? Você vai ter oportunidade de ter uma ajuda, né? Nós somos seres sociáveis. Deveríamos ser, pelo menos. Deveríamos ser, né? Até falando sobre a questão da saúde mental, quando você anda em sociedade, né? Você está ali
no meio de amizades, amigos, pessoas que podem se relacionar com o seu problema também. Isso ajuda na questão da saúde mental. Claro. Por que né, muitas pessoas têm andado depressivas? Sim. Porque ela anda muito sozinha. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Fica muito dentro do quarto, isolada. Então, a tendência é ficar mais triste ficar ainda. dentro do quarto isolada já é um sintoma de depressão, doutora? Já. Já é, né? Já. Ficar... A depressão são sempre os dois extremos. Ou a pessoa come muito ou ela não quer comer nada. Ou ela dorme muito ou ela não consegue dormir. Mas na questão do ou ela isolamento... é muito animada ou pouco animada? Não. Na questão do isolamento, não. Pode ser que ela vai mascarar. Tem aquele ator... Robin Williams, ele até cometeu suicídio. Sim. E todo mundo falava assim, poxa, mas ele era um ator fazia a gente rir de que só, né? comédia, fazia a gente rir. Mas é exatamente isso, porque a pessoa ela tenta mascarar, ela não quer mostrar o sofrimento dela para outras pessoas. Mas o sofrimento dela estava demais. E talvez dentro de casa, o lugar preferido dele era isolado no quarto, longe de todo mundo. Esse também seria o caso, então, que a irmã falou que é o maior índice de depressão entre os pastores. Isso seria o caso também, né? Ele passou a mascarar. Mascarar o sofrimento que ele está passando. E, de repente, por falta de um apoio, de ele poder se abrir, tô assim, cuida de mim. Sim. E aí não ser julgado, né? Exato. Não ser julgado por ter aberto que está desse jeito e precisa de cuidado. De repente, por medo de ser julgado, ele se fecha e vai mascarando no altar. E o pessoal está vendo, achando que está... É Deuteronômio 31, versículo 6. Você só pode ler para mim, Deuteronômio 31? Não está aqui, não. Então, estou mudando um pouquinho, depois a gente... Mas tem a ver com o que a gente está falando. Porque aqui, nesse texto que o pastor vai ler agora, a gente vai encontrar 4 qualidades que eu acho que todo cristão, todo ser humano tinha que desenvolver. Tá aqui, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos. 2. Não temais. 3. Nem vos espanteis diante 4. deles. Diante deles é diante dos problemas, dos inimigos que estariam naquela terra. Entendeu? Diante dos inimigos a gente entende não só o inimigo, mas os problemas que ele acarreta. Sim. Né? A violência, no Rio de Janeiro, essas coisas todas. Então ele fala para você se esforçar, ser esforçado, tem que se esforçar para servir a Deus, para trabalhar, para prosperar. A pessoa fala assim, eu queria ser rico como fulano. Bom, vai lá ver o que fulano faz para ser rico. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele é esforçado. Ele enfrenta muitas batalhas, né? Animado, poxa, eu sou assim. Você já me conhece, não é de hoje, né? Sim. Eu sou assim o tempo todo, em qualquer lugar. Eu não sou assim só no altar. As pessoas que me conhecem fora do altar sabem que eu sou desse jeito. Eu, às vezes, até eu acho que sei lá, não sabe. Eu acho até que como é que eu falo? O pessoal até me julga mal, porque me vê sempre assim. Eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu estou sempre aqui, não importa se é lixeiro, se é limpador de banheiro, se é tirador de lixo, se é uma pessoa engravatada, mesma coisa. Para mim, eu sou desse jeito. Aí eu vejo a pessoa, às vezes, que é assim com uns, mas com outro é fechado. Você tem uma bipolaridade E parece que tem máscaras. Cada ambiente tem uma máscara diferente para essa pessoa. Quer dizer, então, isso é preocupante. Ele fala fortalecer, animar, o terceiro é... Não ter mais. Não ter medo, né? Medo é um dos sintomas também, né? Eu penso, né? Sim. Você está sempre com medo das coisas, inclusive do passado, voltar, essas coisas todas, ficando lá atrás. Ou do presente, no caso da ansiedade, né? Sim. Eu peguei isso aí. É isso aí, do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Isso. É depressão do passado. Isso eu já peguei já. Excesso de passado, excesso de futuro. E outra coisa é se espantar. Que não é questão do medo. É assim, tem pessoas que é muito influenciável, né? Então, eu tenho até que sair um pouco disso aqui, ó. Porque você começa a ver, caramba, não vou mais para aquela cidade, olha o que aconteceu lá. O senhor lembra na época da pandemia? Ninguém podia assistir um jornal que saía todo mundo desesperado. Já morreram tantas pessoas e tudo mais. A melhor coisa na época da pandemia foi quem conseguiu desligar a televisão, sair de rede social para não ficar vendo aquilo dali. Senão... Porque como é que você fortalece a sua fé se você se espantar, se você tiver medo? Exatamente. Não vai. Então, esse texto falou muito comigo, irmão. Muito, muito. Pastor. Precisa ter essas 4 características para poder vencer na vida. Senão, não vai, não. Vamos lá. Caramba, a gente deu uma travada aqui. Mas vamos dar uma corrida aqui agora. Os indivíduos com problemas podem estar sofrendo de problemas malignos? Os indivíduos com problemas mentais, deve ser, né? Podem estar sofrendo de problemas malignos? Uma coisa não anula a outra. A gente já falou isso aqui. Sim. Pode estar sim, porém...
Cada qual no seu tratamento? Sim. Tem um tratamento eu espiritual oro aqui, e tem um tratamento repreendo, e a físico. senhora vai e atende ele na clínica. E ele vai no psiquiatra ou neurologista e vai ser medicado. É uma Tratar coisa os que vai dois. complementando outra. Pode ser uma coisa, pode ser outra e pode ser os tudo dois. junto. Entendi. Vamos lá, agora para o senhor, hein? A tristeza que Jesus fala em Mateus 26, 38, seria um indício de uma depressão? Não, joguei a bomba. É uma bomba essa aí. Falar que Jesus tinha ali um indício de depressão, essa é uma perguntinha asquerosa. É, não é? Mas eu pensei, pastor Edinho, se eu refletir, eu diria que não. Porque uma depressão é um quadro que tá instalado na pessoa, já não é de agora. O que Jesus passou ali é chamado de hematidrose. Sim. Quando a pessoa ela tem um alto nível de estresse. Só para o pessoal de casa entender, tá? O livro de Mateus 26 vai falar sobre o Getsemane, a experiência de Jesus lá, e não vai falar sobre o que o pastor está dizendo. Mas esse mesmo assunto é tratado por Lucas. E em Lucas fala dele estar suando sangue, que é a hematidrose. Que o irmão está falando, né? Exato. Então, foi ali um alto nível de estresse, foi um conflito, né? Paz, eu não quero ir, né? Não quero ir para a cruz. Foi o que a doutora falou, né? Futuro, muita ansiedade. Passado é que é depressão. E ele está olhando para o que vai acontecer na cruz, daqui a alguns dias, e ele já sabe exatamente o que vai acontecer. Jesus já sabia ali a sentença. Então, ele começa a passar um alto nível de estresse. Isso acontece. Tem casos na internet que, se você pesquisar, você vê. É raro, mas tem. Eu diria que depressão... Nem pensar. Não. Nem pensar. O que Jesus estava passando era um momento de dor intensa. Mas caracterizar isso como uma depressão já é demais. Só sintoma, para o senhor ter uma noção, se eu pegar na medicina a gente fala que é o CID, né? Tem o CID, que é onde tem todas as doenças. Na psicologia e na psiquiatria, a gente usa o DSM, que é o livro de transtornos de doenças de saúde mental. São vários sintomas. Se pegar o transtorno depressivo, tem ali, acho que para 16, 18 sintomas. Cara. Dentro desses 16, 18 sintomas, a pessoa tem que se adequar a 7 deles para ser uma depressão, para caracterizar uma depressão. Então, dentro daquela lista, pelo menos 7 daqueles sintomas para dizer, não, você realmente está sofrendo com depressão. Dizer só que Jesus estava passando por uma tristeza profunda, ele estava depressivo, não. É muito supérfluo. Eu acho que desses 7 aí, eu não sei quais são, mas não tem nenhum que Jesus. Desses 7 não deve ter nenhum. Não. Né? Porque você agora não vê vamos Jesus pegar triste, o caso Jesus de isolado. Agora vamos pegar o caso de Elias. Quando Elias já entrou ali na caverna, ele já tinha enfrentado Jezabel, ele já tinha enfrentado um monte de gente. Aí daqui a pouco ele cai numa tristeza, vem numa angústia, entra na caverna, ele não come. Né? Jesus teve que mandar, Deus teve que mandar para Elias a comida, Deus teve que mandar Elias dormir, então ele não estava dormindo, ele não comia, ele estava numa angústia, numa tristeza. Ali já tem mais sintomas. Sim. Então eu posso dizer assim, pelo que eu vejo ali da palavra, ele estava entrando num quadro depressivo. Agora dizer que Jesus o exagero, né? O exagero, que é falar, não tem ninguém aqui, na verdade tinha 7 mil lá ainda. Me mata. Quer dizer, você já tratou gente assim? Não, pastor, minha vida acabou, me mata logo. Aí você vai ver, é uma coisa tão simples. Você fala, pô, já passei por isso aí 300 vezes, não tá de brincadeira, isso é um copo, tempestade de copo d'água. Você vê que a pessoa já está começando Exatamente. Um lado estranho, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, lá de Mateus 26, 38... Jesus fala, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, mas é uma tristeza, não é uma depressão. E para vencer, né, pastor, a Bíblia registra aqui que Jesus orava mais intensamente. Mais intensamente. Então, se estiver passando por isso, ore ainda mais. Aqui tem ainda uma situação que é interessante. Jesus fica muito aborrecido porque os 3 discípulos não oraram com ele. Então, você vê que você não está sozinho e você não deve ficar sozinho. Sim. Porque Jesus fica triste com os 3, chateado, ele bronqueia com os 3 que deixaram ele sozinho nessa hora de tristeza, de amargura que ele estava passando. Quer dizer, até Jesus precisou de apoio. Quer dizer, então, Jesus precisou de apoio. Uma rede de amigos. Ele ficou triste que o apoio dele não veio. Eu até anotei aqui, se até Jesus sentiu tristeza profunda, por que ter medo e vergonha de dizer que não estou bem? Ele entende a nossa dor. E buscar essa ajuda, né? Mas não pode ser esses 3 do minhoco, né? Tem que ser ajuda de gente que realmente vai estar ali do teu lado. Deus me defenda desses 3 preguiçosos aí.
Por que essa geração sofre tanto com problemas mentais, doutora? Então, a gente vê hoje um alto índice de ansiedade e depressão, principalmente também em adolescentes, né? A gente já entende que os adolescentes eles sofrem uma oscilação de hormônios muito grande. Isso também conta. Mas a maneira como esse adolescente ele foi tratado na infância, isso conta muito mais. Resolução de problemas. Tem gente que fala pra gente assim, né? Ai, vocês são maus. Vocês deixam a filha de vocês, ela só tem 3 aninhos, mas às vezes a gente dá alguma coisa para ela fazer e a gente quer que ela desempenhe, que ela faça aquilo dali, nem que seja da forma dela. Sim. Mas é um problema? Vamos deixar ela resolver. Depois a gente entra e a gente dá o suporte. Sim. O que acontece muito hoje? Os pais, eles resolvem tudo para os filhos. Ai, tem um problema, papai resolve, mamãe resolve. Ai, o meu amiguinho me bateu na escola. Mamãe vai lá falar. A criança não consegue ir ali, não estou falando que ela tem que bater, mas ela tem que resolver, ela tem que falar com a professora, ela tem que tomar uma atitude, ela tem que correr atrás. Chega na adolescência, são adolescentes que não conseguem resolver problemas e que eles querem tudo de mão muito beijada. E também tem Vai começando a gerar conflitos. Sim, e também teria essa inteligência artificial, o celular, o Google... É tudo muito fácil e e ensina rápido. tudo também atrapalha nisso, né, doutor? Com certeza. Porque esses dias uma pessoa falava para mim que a filha de um amigo tinha começou a usar a inteligência artificial e ela fez uma amiga lá. E agora ela está tranquila. Está tranquila porque ela tem sempre uma amiga para conversar. Na Que nem é artificial, real. Que não é real. Então, o que isso vai afetar na cabeça dessa menina daqui a alguns anos, né? Saiu uma notícia, não sei se o senhor, acho que com certeza alguém já deve ter visto, um menino de 14 anos na Inglaterra que criou ali uma amizade na inteligência artificial e a inteligência artificial disse para ele, vem para casa. Se apaixonou, acabou tirando a própria vida por conta da inteligência artificial. Entendeu que na mente dele... Então aquilo ali ia... atrapalhou, bagunçou a mente do garoto. Isso é preocupante, né, irmão? Aí fica olhando, aí a pessoa, não, é isso mesmo, que legal a inteligência artificial. Tem que ter cuidado também. Tudo tem que ser feito com moderação. Tudo decência e ordem, como dizem. Moderação. Então, na questão de pais com filhos, deixa resolver problemas com moderação. É claro que você não vai jogar criança ali, sim, sim. Né? Mas pensando que o que a gente faz hoje vai resultar num bom comportamento para ele amanhã. Fazer nossas crianças pensar um pouco mais, né? Porque elas estão pensando cada vez menos. Né? Exatamente. Refletir, menos vídeo curto. Menos vídeo curto. Menos vídeo curto. Menos vídeo curto. Menos... Eu vi outro rolar de dedo. Não consegue se concentrar né, naquilo que é importante. Sim. Isso foi desempenhado exatamente para isso. Eu já vi um documentário, né, acerca das notificações, vídeo curto, isso ali foi desenhado propositalmente para tomar o tempo da pessoa. Caramba, e toma mesmo, precisa ficar horas e não percebe. E toma também a saúde mental. Exatamente. Última pergunta aqui, quando uma pessoa chega ao ponto de suicídio, seria ocasionado pela doença ou pela falta de Deus? Tema polêmico. Eu estava ainda na faculdade, eu crente na faculdade de psicologia, né? E é quase igual aquele filme Deus Não Está Morto, sabe? Doutora, Tem professores que entram na sala e falam assim, tem religião? Então deixa seu Deus ali na porta, porque aqui dentro só quem fala é a ciência. Então assim, você tem que saber discernir. E eu resolvi fazer um curso extracurricular sobre suicídio. E a minha professora desse curso, que também era minha professora na faculdade, mas ela ministrava esse curso, evangélica, e ela chegou e falou com a maior convicção da vida dela que 10% dos casos de pessoas que querem se matar, ninguém consegue ajudar. Na hora eu repreendi aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar isso. Como assim que a gente não consegue ajudar aquela pessoa, né? E ainda é um conflito na minha cabeça isso. Será que realmente eu não consigo ajudar 10%? 10% das pessoas que falaram para mim assim, eu vou me matar, ela vai se matar realmente? Isso é uma coisa muito séria, né? Falar que a pessoa que chega ao ponto de suicídio é falta de Deus, polêmico, né? Porque não é porque Deus retirou, porque Deus não se retira, né? Deus tem cuidado e tudo mais. Mas aí entra a questão da doença, do transtorno mental, que sem o cuidado vai afetando. Sim. Né? Então, tem que ter tanto a abertura para o cuidado com aquele transtorno, seja uma depressão, seja uma bipolaridade, seja o que for, quanto a abertura para a palavra de Deus. Sim. Né? E uma coisa que foi até na época do SOS da Fé, do nada o missionário me perguntou no programa assim, se eu já tinha atendido alguém
queria se matar, eu falei que sim. E ele falou, o que você falou que fez essa pessoa desistir? E é uma pergunta boba, e se alguém cortar isso aqui, eu tenho certeza que vão rir da minha cara de novo, porque riram e eu falei, gente, mas é isso. É uma pergunta boba. Você sabia que quando você se matar, você morre? E a pessoa para assim, fica olhando. É verdade. É como se tivesse um choque na pessoa, né? É verdade. Porque ela não quer se matar, ela não quer morrer. Ela quer parar o sofrimento. Quer parar o sofrimento. Então, como que vai parar esse sofrimento? Você tem maneiras ali na ciência de parar esse sofrimento com tratamentos. Você tem a maneira ali espiritual, entregando o teu fardo para Jesus e trocando com ele, porque o fardo dele é muito mais leve. Sim. Você tem várias maneiras, mas a pessoa não consegue enxergar nenhuma delas de frente. A gente tem que tratá-la na ciência e no espiritual, então, os dois. Mas não é uma falta de Deus. Não é a falta de Deus. A pessoa só não consegue enxergar as soluções para o que ela está passando. Pastor, o senhor recebe uma ligação. A mãe fala assim, minha filha está surtada aqui em casa, e ela está cortando os pulsos, está ameaçando cortar os pulsos. Só o senhor mesmo para expulsar esse demônio e mandar o mal embora. O que o senhor faz? Primeiro, ela está surtada, querendo cortar os pulsos. Não estando ali na cena, né, eu diria para... Eu só tô jogando bomba você. É, bomba. Eu diria para a mãe tentar, assim, deter ela, né? Tirar o que ela tá usando ali para cortar, né? Tenta fazer com que ela fique calma e aí tentar fazer uma oração, até mesmo fazer uma visita, né? Eu vou ali prontamente, se eu tiver ali... O senhor não manda chamar a SAMU? Bombeiro. O bombeiro? Não, primeiro, pastor, eu recorro à oração. Eu recorro à oração porque eu sei que isso é algo espiritual. Recorro à oração e depois... Também é espiritual. Também é espiritual. Depois a gente trata da forma assim natural. Chama um médico, vai se tratar, né? A gente arruma os meios para ajudar a pessoa. Eu passei por isso que eu joguei essa pergunta. Mas eu já conhecia a situação. Né? Então eu falei, ô irmã, eu vou orar agora. Enquanto eu estiver orando, a senhora liga para o bombeiro, para a SAMU. Tá bom? Ah, não, mas pastor, o senhor ora, ela melhora. Mas pode ser que uma hora a senhora não consiga falar comigo, né? E ela vai cortar, porque toda hora ela está voltando a fazer isso. Ela não quer compromisso com Deus. A gente expulsou o demônio, ela ficou bem, mas a pessoa sempre volta, ela não quer compromisso com Deus, não quer, e o diabo tem aproveitado dessa falta de compromisso. Sim. Aí eu falei para a mãe, mãe, eu vou orar de novo, mais uma vez, já atendi muitas vezes, até de madrugada. Vou orar de novo, mais uma vez, a senhora, por favor, chama que sua filha tem que ser internada, ela tem que ser tratada, a mente dela tem que ser tratada, para que, senão a senhora vai perder sua filha. Porque eu vou orar, melhorou de novo. Vai ter uma recaída. Nada que é poder recaída, não consegue falar, mas como é que fica? Eu atendi um caso também recentemente, pastor, assim, 3, né? Jovens que, assim, aparentemente pra gente não é nada, mas um jovem, assim, que com um perfil muito perfeccionista. Sim, sei como é que é. Muito perfeccionista e não deu certo na prova, aconteceu mais uma coisinha assim na vida, aí pronto. Já foi somatizando, acabou, né? O mundo acabou, eu sou isso, eu sou aquilo, e a mãe veio pedir ajuda. Então, primeiro, a gente vai orar, mas procura também o tratamento, porque... a gente não pode segurar isso, né? Porque depois ela vai falar assim, não, foi o pastor falou que não tem nada a ver com a medicina não, que é tudo espiritual, e ele assumiu. Assumiu o quê? Como é que eu vou assumir uma coisa dessa? E é uma corrente puxando outra. Deus livre e guarde. Um jovem desse se mata e o senhor falou para não procurar um tratamento que a oração resolvia, e o peso que o pastor fica depois nas costas... Aí eu que vou precisar de tratamento. Exatamente. Amarrado. É um que vai puxando o outro. Glória a Deus. Bom, nós vamos ao quadro Opinião agora. A pergunta é, qual a importância de cuidar da saúde mental? Vamos ao quadro Opinião e voltamos já. Eu acho que é muito importante, porque a saúde mental é tudo, né? Se a gente não tiver uma saúde boa, a gente não vai conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia, a gente pode acabar estagnando e impedindo a gente de fazer o que é básico mesmo. Então é importante a gente cuidar, pra gente se sentir bem, pra gente evoluir tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto na área de trabalho, profissional, relacionamento, enfim. Eu acho que é porque está muito complicado, entendeu? Então automaticamente se você não tem um preparo mental bem saudável,
ter uma atividade física que é super, super importante, automaticamente a pessoa se fecha entre si, não consegue falar, não consegue ter um acompanhamento, às vezes é problema familiar, problemas econômicos. Então, assim, envolve milhões de coisas para você ter uma saúde mental saudável. Acho que o ideal é você procurar um tratamento, procurar pessoas realmente que podem acompanhar o seu desenvolvimento e fazer uma atividade física, que é o importante. Então é muito importante cuidar da saúde mental, né? Muito importante mesmo. E nós só conseguimos isso com ajuda, né, espiritual também. Tem problemas mentais que é espiritual. Então eu acredito, né, nessa força espiritual para cuidar da nossa saúde mental. Cara, a saúde mental eu vejo importante em todos os aspectos, né, da nossa vida. Porque com o mental nosso atrapalhado, a gente não consegue dormir bem, o nosso financeiro não vai bem. Ou seja, a máquina não funciona, né, que é o ser humano, né? A minha visão é essa, né? Sempre tem que estar com o mental em condições. Cara, é tudo hoje, né? Eu sou professor de filosofia, sociologia. Eu entendo a importância que as pessoas precisam tratar desse assunto, porque tem muita gente doente nesse momento. Tem muita gente doente, muita gente tentando se livrar com tratamento, com terapia, e a gente sabe que isso não é fácil. Muita gente com depressão, muita gente com... Essa semana mesmo tratando sobre o bullying na escola, muitas crianças em depressão, cara. Então a saúde mental, meu amigo, é muito importante no trabalho, vamos dizer assim, no dia a dia do cidadão, vamos dizer assim, até das crianças, né? Voltamos com o Conexão e você viu aí o pessoal falando sobre a importância de cuidar da saúde mental. Acho que todo mundo, né? Você vê que todo mundo se preocupa com isso hoje em dia, é algo normal, é algo que infelizmente está sendo corriqueiro, né? Muita gente com problemas mentais, até porque é muita tecnologia, é muita informação, é muita mídia social, é muita coisa acontecendo e a gente precisa desse cuidado, né? E que bom que Deus está ajudando a gente nisso. Mas eu queria chamar agora logo o X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. Qual a importância do tema saúde mental ser abordado na igreja? Olha, eu pensei bastante nisso, tá? Qual seria a importância? E Deus me lembrou de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deixa eu te falar uma coisa. Por muito tempo eu pensei nesse escape apenas como palavra de Deus, apenas como oração. Mas as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. E eu fiquei pensando, já há algum tempo atrás, Deus me fez pensar e refletir sobre esse escape. Olha, a gente falou hoje de ciência, de psicologia, de psiquiatria, a gente falou de tratar a mente também, problemas psicossomáticos. E eu penso que a medicina é um escape. A medicina, eu não sei construir um prédio, então eu tenho um escape, eu tenho os engenheiros. Eu não sei fazer certas coisas, mexer com elétrica, o nosso escape, eletricista. Não adianta eu orar. A casa não vai resolver o problema elétrico debaixo de oração. Mas eu tenho o escape, os eletricistas. Então, quando Deus prepara o escape, eu entendo que não é, eu entendo agora que não é só a oração. Quando Ele prepara o escape diante das tentações que a gente enfrenta no corpo, na mente, Ele está falando de tudo. Então, se a minha fé não funcionou, eu vou procurar um escape que Deus preparou. Porque Deus deu inteligência para o homem para que ele pudesse se preparar para me tratar, para me cuidar. Então, eu vejo hoje o escape desse jeito. O escape aqui de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E esse, para mim, hoje é o X da questão. Pastor Davi Santos, doutora Laísa Adrian. Eu não conhecia seu sobrenome, sabia? Estou conhecendo hoje. É um nome composto. Porque o pessoal... né? Bom, foi um prazer tê-los aqui. A gente está chegando no final de mais uma Conexão. É uma pena que é um assunto tão relevante, a gente tem que correr muito, né? Correr bastante, mas acho que foi de muito proveito. Foi um prazer tê-los aqui. Pastor, o seu endereço, seus horários para as pessoas te procurarem, em nome de Jesus. Lembrando, né, já
que lá eles têm já a sua esposa do lado, Exato. que também pode ajudá-los nas duas áreas, né? E Glória a Deus por isso. glória a Deus. Eu ajudo, né, na questão espiritual e a minha esposa ajuda na questão psicológica. E esse aqui é o nosso endereço. Nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Durante a semana, né, quarta-feira, sexta-feira, esses são os nossos horários. 9, 2 da tarde e também às 7h30 da noite. Você pode comparecer, porque eu quero te ajudar. Posso e eu quero te ajudar. E domingo é aquele domingo de encontro com Deus. 8, 10h30, 3 horas da tarde e também às 6 horas da noite. Graças a Deus. Doutora Laísa, como que as pessoas elas podem procurar a senhora como psicóloga? Não só como alguém que conhece a palavra, que vai orientar, mas também como psicóloga. Como que o pessoal pode procurar a senhora para buscar essa ajuda? Lá no Instagram, pastor, no @psi.laissaadrian. psi.laissaadrian. Pode mandar mensagem lá no direct que a gente responde. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, a gente consegue te ajudar. Se você precisa de tratamento, não é vergonha nenhuma procurar tratamento, não é vergonha nenhuma procurar médicos. Isso eu digo tanto para psicólogos quanto para cardiologistas, angiologistas, enfim, para todo profissional da saúde, seja de saúde mental ou não. Não é vergonha nenhuma procurar. E eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, os médicos também fazendo a deles e Deus também completa e a cura chega, o tratamento chega e vai ficar tudo em paz. Amém. Casal abençoado, foi um prazer estar com vocês na conexão. Amém, Obrigada, pastor. Obrigado. Pessoal, nós estamos terminando o nosso programa e olha, me procurem lá em Bangu, na Rua Coronel Tamarindo, 2030, é a nossa sede regional, em frente ali à estação de trem, né? E você pode me procurar lá. Quarta e sexta-feira, 8, 14, 19 horas. Domingo tem sido demais. Nem dá para falar, só você indo mesmo para você entender o que tem acontecido nos nossos domingos. 7, 9 e meia. 14 e 18 horas. Tem sido muito especial. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Conexão.